Oi, eu sou Jane e eu tenho 16 anos. Eu moro com a minha irmã Janet, o meu irmãozinho e minha avó em uma casa velha no final da rua. A história que eu vou te contar lembra um pouco aquelas histórias assustadoras da TV, mas ela realmente aconteceu. Tudo começou quando meus pais morreram em um acidente de carro. Eu soube pela minha avó que eles perderam o controle do carro. Isso faz uns 2 meses. Desde então, o meu irmão, a Janet e eu viramos órfãos e tivemos que morar com a minha avó e mudar de escola. Antes do acidente dos meus pais, eu só tinha visto a minha avó, que é mãe da minha mãe, uma vez quando eu tinha 8 anos. E eu acho que a minha irmã gêmea nem se lembrava dela. A gente morava muito, mas muito longe da minha avó. E era muito longe para ela vir visitar a gente. Logo após o enterro, a gente mal conseguiu dar tchau para os nossos amigos e aí já tivemos que mudar para a casa da minha avó. Eu lembro disso como se fosse ontem. A Janet estava parada na frente das lápides quando a minha avó chegou e se apresentou para a gente. Ela disse que iríamos morar com ela. O meu irmãozinho, quando viu ela, morreu de medo. Ele apertou a minha mão bem forte quando ela chegou. O cabelo dela é todo cheio de tranças e coisas penduradas, e a quantidade de correntes que ela tem no pescoço, pulsos e tornozelos deve ser o mesmo peso do meu irmão, e olha que ele tem uns 3 anos. Ela tinha uma faixa na cintura e na testa com um desenho tribal que era até bonito, mas era bem estranho. Não dava para acreditar que a gente ia morar com aquela mulher. Na verdade, eu esperava que fosse uma brincadeira. Eu dei uma olhada para minha irmã e sabia que ela estava pensando a mesma coisa. Se os nossos familiares e a polícia não tivessem confirmado que ela era nossa avó, nós nunca teríamos ido com ela. A gente ia pensar que ela era uma velha louca que estava tentando sequestrar a gente para usar como escravos ou sacrifícios, sei lá. Sim, ela é bem esquisita. A morte dos meus pais foi a coisa mais devastadora que aconteceu comigo e meus irmãos. E mudar de escola e não ter amigos também foi bem ruim. Chegando na casa dela, a primeira coisa que pensei foi que a minha avó com certeza praticava bruxaria. Ainda bem que a casa não tinha cheiro estranho. Na verdade, tem até um cheiro bem bom, mas tem vários símbolos tribais pintados por todos os cantos, até na porta. Além disso, a maneira assustadora como ela se veste e o fato dela morar em uma casa tão velha e bem longe das outras me convenceu ainda mais que ela fazia bruxaria. Mas foi bem legal descobrir que minha avó era carinhosa e bem querida. Apesar desse jeito estranho que ela tem e suas histórias sobre o sobrenatural, ela nos trata tão bem que às vezes eu até me esqueço que perdi meus pais. Ela empacotou todas as nossas coisas na casa antiga. Todas. Até as coisas que eram difíceis de levar. A biblioteca inteira de livros da Janet, por exemplo. E disse que a gente não precisava mais ir para a escola porque logo seria Natal. Então fizemos várias coisas com ela. Assistimos filmes, fizemos biscoitos e muitas outras coisas divertidas. Para ser sincera, com o tempo, passamos a gostar muito dela. Mas tem uma coisa estranha que acontece que dá muito medo. Todos os dias de manhã, quando eu e minha irmã acordamos, a gente geralmente ouve a nossa avó no quarto dela e ela tá cantando umas músicas estranhas em uma língua que a gente não entende. A gente escuta porque o nosso quarto é bem perto do dela. Um dia eu decidi perguntar o que era aquele ritual matinal e por que ela fazia aquilo. Então ela contou que podia acessar o sobrenatural através dos sonhos. E sempre que ela tem um sonho que ela sabe que vai acontecer, ela canta para abrir caminho para o próximo sonho. É claro que a gente achou aquilo muito ridículo. Então pedimos para ela provar e ela disse, tudo bem. Na próxima vez que ela sonhou, depois que ela fez a cantoria toda dela no quarto, ela desceu e nos contou o sonho. Depois que ela terminou de contar, a minha irmã achou super engraçado e caiu na gargalhada, mas eu não. Minha avó tinha sonhado que eu ia quebrar a perna até o fim daquele dia, mas eu sabia que não ia acontecer. Pelo menos agora eu ia saber que os sonhos da minha avó não aconteciam e ela não mexia com o sobrenatural. Só para garantir, eu tomei bastante cuidado e me certifiquei de não correr naquele dia. Decidi ficar dentro de casa porque eu queria provar que a minha avó estava errada. A Janet ficou me olhando o dia todo porque ela queria ver se o sonho se tornaria realidade. Para de me assustar, Janet!
Eu falei pra ela, você deveria torcer pra eu não me machucar e não ficar esperando acontecer. Anoiteceu e as minhas pernas estavam lá, perfeitas, sem nenhum arranhão, nadinha. Durante o jantar, eu estava me achando toda e mal podia esperar para esfregar na cara de todo mundo que aquilo era uma besteira. Levei os pratos para a cozinha e fui para o meu quarto dormir. O dia estava acabando e eu estava certa. No caminho, eu recebi uma mensagem e quando eu fui olhar no celular, eu nem sei como foi que aconteceu, mas quando eu vi, eu estava no chão me contorcendo de dor. Bom, eu quebrei a perna e minha avó já estava lá preparada para aquilo. Olha, até hoje eu não sei como foi que eu escorreguei, mas eu escorreguei e tive que ficar de gesso por um tempão. Depois daquele dia, todas as manhãs a gente pergunta para minha avó sobre o sonho dela da noite anterior e se ele vai se tornar realidade. E tudo acontece. Desde coisas climáticas até coisas que os nossos vizinhos não deveriam saber. Todo tipo de sonho, e eles são sempre tão precisos. A Janet e eu até começamos a pensar em um jeito de ganhar dinheiro contando para as pessoas as coisas que vão acontecer. Foi divertido, até o dia que a nossa avó teve um sonho que não foi nada divertido. Ela mesma estava tremendo quando ela desceu as escadas antes de nos contar. Quando ela nos contou, começamos a tremer também. Ela disse que viu um homem encapuzado, vestido de preto, entrando na nossa casa e atacando a gente. Todos os sonhos tinham se tornado realidade, por isso a gente tinha certeza que esse também ia acontecer. Eu queria ligar imediatamente para a polícia, mas a vovó e a Janet foram contra, porque sabiam que a polícia não ia acreditar. Então ficamos pensando como que a gente ia se proteger. Eu tentei impedir o sonho anterior, mas não funcionou, o que era bem assustador. Se a gente saísse de casa, ele poderia esperar a gente voltar. Então decidimos que a melhor coisa a fazer era reforçar a segurança da casa. Naquele dia, trocamos as portas por outras mais fortes e colocamos mais fechaduras. Trancamos bem as janelas e só para garantir, compramos câmeras de segurança e colocamos em volta da casa. Nada daquilo era barato, mas a gente tinha que se preparar, porque aquele homem com certeza iria aparecer. Assim que terminamos de instalar tudo, começou a chover muito, mas muito. Aquilo virou um sinal, porque a minha avó disse que chovia muito no sonho dela. Nós três ficamos paradas, olhando as câmeras de segurança por horas. Enquanto isso, a gente checava o fio, para ter certeza que ele estava bem. A gente não queria que ele abrisse a porta para o bandido. Ele já era bem esperto para abrir a porta, mas não era tão esperto para saber para quem que ele podia abrir. E a gente tinha certeza de que aquele homem estava vindo, e não queríamos correr risco nenhum. Depois de esperar por horas, já estávamos com fome e cansadas, e começamos a duvidar que nenhum homem encapuzado apareceria. Eu até pensei que minha avó tinha se enganado e que o sonho não era para aquele dia, e sim para o próximo. Eu estava cansada e queria dormir. Quando a gente estava desistindo, vimos a silhueta de um homem se aproximar da porta. Aí a Janet começou a gritar, ele tá encapuzado, ele tá encapuzado. Aí eu comecei a ligar para a polícia imediatamente. Mas quando o homem apertou a campainha, em vez de tentar arrombar a porta, nós ficamos bem surpresas. Por que um bandido iria tocar a campainha? Claro, é uma armadilha. As portas estavam tão trancadas que ele precisava que a gente abrisse a porta para ele atacar. Mas o que aconteceu em seguida chocou. Fiquei surpresa quando a Janet, por coragem ou idiotice, se aproximou da porta e perguntou: "Quem é?" "Você tá louca? Pra que precisa saber o nome dele? Só não vai ser tola e abrir a porta. Você sabe que ele quer nos atacar." Aí, a resposta dele chocou todo mundo. Era o nosso vizinho, o seu Gustavo. Pedimos para ele remover o capuz e era ele mesmo. Eu não queria deixar ele entrar porque eu achei que era impossível quebrar a minha perna, mas mesmo assim aconteceu. Então, né? A gente tinha que ter cuidado. Só que a minha avó e a Janet se recusaram a deixar ele lá fora no frio. Aí, nessa hora, eu falei para elas pensarem bem. Por que será que esse homem apareceu essa hora da noite e de capuz? Só que elas nem me ouviram e acabaram deixando ele entrar. Eu fiquei cuidando dele o
tempo todo. Olhando bem de pertinho. Todas nós demos um passo para trás quando ele entrou na casa. Ele parecia bem assustador, todo molhado e com uma cara toda fechada. Aí, de repente, ele gritou: "Parem de fazer esse barulho!" Ele olhou para minha avó e disse: "Você é uma velha esquisita. Esses barulhos estranhos que vêm daqui todos os dias me dão calafrios." Aí, ele foi embora depressa. Assim que ele saiu, a gente se olhou e caiu na gargalhada. Ficamos tão assustadas que nem percebemos que o nosso comportamento era estranho para os vizinhos. Não aconteceu nada naquele dia e ninguém nos atacou. Quando eu perguntei para minha avó por que o sonho não tinha acontecido, ela riu e disse que talvez aquele era só um sonho comum. Mas eu fiquei super agradecida que aquele não era um sonho sobrenatural. Porque, embora os sonhos da minha avó continuem a acontecer mesmo depois daquilo, se aquele fosse um sonho que tivesse se tornado realidade, provavelmente não seria uma história engraçada. Você já passou por uma experiência assustadora como essa? Conte nos comentários abaixo e não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal.